Grande Getro, beleza? Fala, Lincoln, tudo bem, rapaz? Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Tranquilo. ótimo, sem razão como é que se fala, reclamar. Só agradecer. É benção. Cara, muito legal assim a gente voltar nesse papo, porque o primeiro foi muito bacana e foi tão legal que a gente tem mais coisa para conversar e mais coisa Com para certeza, com certeza. aprender. Estou ansioso, estou ansioso. Fiquei contando os minutos. Minha Muito filhinha está legal. lá. Uma Papai, eu expectativa. falei, vou ter que esperar qualquer coisa, dá vontade de pipi, grita que a gente dá um jeito. Mas, Eu queria voltar na história da tua chegada na banda do Emílio Santiago. Eu acho que é uma história muito bacana. Porque ontem mesmo eu comentei contigo, eu estava vendo uma biografia do John Coltrane. E é muito comum nas biografias americanas, né? Os caras terem uma ambiência de igreja e chegarem em bandas com pessoas de igreja. Talvez eles sim. numa outra jornada, mas isso é muito comum pela cultura americana. Aqui a gente tem uma cultura diferente. Então eu queria que você começasse falando da experiência de ter uma ambiência de criação igreja, um envolvimento musical muito grande, mas essa tua competência, esse teu desenvolvimento musical chega numa gig que a gente chama aqui de secular. Como é a tua chegada? Quais são as suas impressões? Quais são suas lembranças? Eu me lembro uma vez eu encontrei com o Marcos Arcanjo, que Grande falou coisas amigo. muito legais a seu respeito. Mas eu queria ouvir as suas impressões sobre essa chegada no Emílio Santiago aqui no Brasil. Eu não posso falar do Emílio sem falar da realidade que eu estava vivendo no momento quando a bênção do Emílio Santiago pintou na minha vida. Uhum. A realidade era que o momento que a gente estava vivendo de favor, né? Eu, minha mãe, meu irmão, ali na Barra da Tijuca, quando o pastor Márcio, na época, hoje é Bispo Márcio, estava Uhum. ali na direção da Nova Vida, ali na Barra da Tijuca. Naquela época era recreio, não tinha Sim, nada, só mato, tomar. mato, praia, praia, mato. Era isso. Uhum. Praia, mato e areia. Praia, É. mato, areia. Era um lugar quase inóspito, né? Exato, total. Aí eles estavam construindo a catedral ali, que hoje está abandonada. Na verdade, tinha construído a Exato. catedral. Mas não tinha, a ideia não era a catedral ainda. A ideia era o Márcio, como é um arquiteto, e Uhum. ele é um cara super caprichoso, competente. O que ele fez? Ele começou a construir uma piscina, assim, no batistério, aquela coisa assim, meio grego, né? E você vai para baixo dessa escada, no meio ao batismo. Aí ele criou um quiosque. A gente estava ali morando de favor, essa é a história. Aí, Uhum. então, um dia eu fui convidado para encurtar a história. Nesse período, eu estava tocando também com o João Alexandre e o Rogerinho. A gente fazia parte da banda do Caio Fábio. Ah, E o legal. Guilherme, que é o Caio Fábio, estava A fazendo galera, conferências. galera de Vencedores por Cristo, né? E outras bandas. Acontece que nessa época, o Caio Fábio fazia conferências no interior de São Paulo. Uhum. Aí o Guilherme Kerr criou uma banda. Me ouviram Uhum. tocar naquele projeto do Janires. Olha como é que o mundo é pequeno. Sim. Janires. Aí eu fui convidado para entrar nessa banda, já para gravar um disco, Uhum. chamado Atos, não sei o quê. Atos, é um Uhum. disco do Guilherme com o João Alexandre. Aí nessa eu conheci o João Alexandre e o Rogerinho. Aí eles Uhum. falaram, me convidaram para fazer parte dessa banda. Fazendo parte dessa banda, o único dinheiro que entrava era esse dinheiro e esse dinheiro, captou? Só esse, É só isso esse. aí. Só isso aí. E a gente morando de favor. E o pastor Bispo Márcio dava uma oferta de vez em quando, ajudando a gente, deixando a gente morar na barra, construindo um barraco de madeira, a gente morava lá. Essa é a história, esse era o quadro, tá? Uhum. Aí uma vez eu saí na noite, eu fui dar uma canja no People, Uhum. antigo People na barra não, no Leblon. Bartolomeu Mitre no Leblon. Ih, rapaz, o cara sabe o endereço e tudo. Fui dar uma canja. Aí nessa canja, um garotão, que era um baterista, me ouviu tocar e falou: bicho, você deveria ir lá no Sobre as Ondas e conhecer o João Coutinho. Eu falei: por quê? Porque o João Coutinho vai fazer uma turnê com a Eleni de Andrade, Uhum. vai precisar de um pianista para tocar e o dinheiro é bom. Aí eu Uhum. fui, na noite seguinte, fui lá. Chego lá, Cara, o João Alexandre. essas histórias eu fico muito emocionado, porque eu conheci essa banda da Leni, cara. Parece que as histórias são muito assim pequenas, parece que eu sempre estava muito perto, cara. Eu conheço, era Adriano de Oliveira de batera. É isso aí mesmo, essa era a banda. Adriano de Oliveira, o baixista que eu não sei se era eu não me lembro.
Mas o Batera eu me lembro. Jacaré, bicho, Jacaré. Jacaré. Isso, Jacaré. O Jacaré e o João Coutinho eram ex-músicos do Emílio. Olha, vai chegar lá, hein? Tudo numa Uhum. história só. Aí, Aham. e nessa coisa, e ao mesmo tempo, saímos de lá da Barra. Eu comecei, por quê? Eu comecei a tocar à noite. Eu tocava de manhã na Barra com o Bispo Márcio e à noite na Igreja Nova Vida do Engenho Novo, com o pastor, com aquele pastor judeu. Qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele agora. Aí, tocando lá no Engenho Novo à noite, o primo do Bispo Márcio, ouve essa, falou: Uhum. eu tenho uma casa no Meia. Aham. Vocês não precisam ficar morando no barraco, morando na minha casa. Não tem ninguém morando na casa. Casarão, no Meia. Aí foi assim que foi morar no Meia. Essa é a história. Legal, E eu legal. nasci no Meia, nunca tinha morado no Meia. Alô, tocando no Engenho Novo, era eu, Paulinho, Marcos, tocando no baixo, tocando no Engenho Novo à noite, de vez em quando o Caribe aparecia. Aí apareceu Uhum. mais uma graninha, aquela coisa Ah, toda. Então, e no final de semana, às vezes eu estava em São Paulo, tocando conferências com o Caio Fábio. o Caio Fábio. E nessa aí. Essa é a história. Um Aham. dia, eu vou para o Sobre as Ondas, voltando para o Sobre as Ondas, dou a Uhum. canja, ao João me oferece o trabalho. João Coutinho, Que Gerardo, você quer, o legal. trabalho é teu. Aqui Que está legal. o livro para você estudar, o livro, todo organizadinho, de piano. Tinha música, Uhum. tinha um repertório assim, de música brasileira, a música americana, música todo lugar. Porque assim, o Emílio é aquela voz, aquele intérprete, a grande voz da música popular brasileira, né? É Eu não um cheguei lá ícone. ainda, rapaz. Você está afobando o negócio, rapaz. Não cheguei lá ainda, não. Aí, me ofereceu o trabalho. Me ofereceu o trabalho, eu falei, graças a Deus, agora eu vou estar com vou ralar um dinheiro na parada. Devia estar com 17 anos, 17, 18 anos. Uhum. Aí ele falou, agora eu resolvi a situação do Sobre as Ondas, agora tem que resolver a situação do Emílio. Que situação do Emílio? Que história é essa? Ele falou, bicho, eu tenho 2 gigs, eu tenho esse Sobre as Ondas e tenho o Emílio Uhum. Santiago. Eu falei, você toca com o Emílio? Ele falou, toco com o Emílio. Só que agora eu tenho que arranjar um pianista para tocar com ele, porque tiveram uma audição lá, 5 pianistas foram, ninguém conseguiu. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele falei, apareceram com teclados, MIDI, conectando. Na hora de tocar, o Emílio falou, não quero, não gosto. Aí ele E, chegou, essa é a história. Quase marquei a cancha contra você a história. Aí o uhum. que aconteceu? O para João encurtar a Coutinho, história, porque eu sei que Instagram o negócio é rápido. É, ah, o João Coutinho deve ter marcado uma audição para você. não, João Coutinho falou, vou falar com o pessoal do escritório. Uhum. Aí, houve essa, só que o mundo é pequeno, agora você que vai trincar. Tô em casa na minha, tinha Uhum. esquecido desse papo. Estela Júnior vai lá em casa, porque a gente não Estela tinha Júnior. telefone. Eu Houve toquei essa. com ela, pô. Vou contar a história. Nós não tínhamos telefone. A pobreza era tanto que telefone não rolava. Então é o Não rola. seguinte: um casarão, mas sem telefone. Usava o número de telefone da Estela Júnior. A Das Estela Júnior telas. foi lá, apertou, bateu palma. Aquela onda de Brasil, bater palma, né? Ou bater palma, ou não tinha campainha, bater palma. Aí bateu palma, foi atender a Estela. Geto, o Emílio Santiago ligou lá para casa. Tô te procurando. Eu falei, Emílio ligou? Aí foi legal. Aí a Estela foi embora, aquela coisa toda, foi brigadão. Aí, orelhão, fui no orelhão, Orelha, tinha aquela moedinha, ligo a no ficha. orelhão, era 2 minutos de casa, ligo no orelhão, o Emílio atende, alô. Alô. O Emílio falava grossão, né? Alô. É, Aí eu falei, alô. Emílio, como é que tá o negócio? Meu nome é Getro. Ô, rapaz, tudo bem? Ouvi falar muito de você, você está interessado em tocar comigo? Eu falei, Emílio, você não acha melhor você me ouvir antes? Mas me falaram tão bem de você, eu acho melhor de contratar você direto, porque ele já estava já cansado das audições. Ele já estava já naquela, Uhum. tipo, se ele tocar mal, fica com ele mesmo. Entendi. Sacou o negócio? Ele não sabia Uhum. como é que eu era fisicamente, que eu era meio parecido com ele, não sabia nada Uhum. disso. Aí marcaram a tal data, fui para São Paulo, Marquinhos Arcanjo tinha marcado comigo para chegar lá, tipo, acho que era 4 horas da tarde. Não, era 2 horas da tarde, falou para chegar. Eu chego lá às Uhum. 2, todo mundo chega às 4. Uhum. Marquinhos chega às 4, eu tinha lá, já tá ali, eu falei, cadê esse povo? Marquinhos chega, chegando todo mundo, vou encurtar a história. Rola a audição, tá todo mundo rindo, ninguém fala para mim que eles estão rindo. Eu tô pensando que estão zombando de mim. Eu falei, Uhum. gente, eu já tava já injuriado, todo mundo. Pô, lindo, Eles pô. estavam rindo porque 5 audições tinham acontecido, os caras apareceram com 200 teclados, mídia, aquele negócio todo,
e não aconteceu nada. E Não eu flui. estava tocando com o piano quebrado. Piano Uhum. do estúdio, todo quebrado, o som estava rolando. Eles estavam morrendo de rir, tipo, piano Curtindo. quebrado, esse cara não tem teclado, e o som tá rolando, e os caras vieram aqui, e o som tá rolando. A primeira música que eu fiz audição foi Pelo Amor de Deus, arranjo do Lincoln Olivetti, que é dificílimo. Uhum. Pela graça de Deus, saí lendo tudo. Legal. Lendo. Aí o cara. Você lê, rapaz? Daquela época, aquela onda. Pianista negro que sabia ler tocando piano. Olha aí. Tocando piano. Que no Sobre as Ondas, a percussionista ficava do meu lado. Então eu ficava em pé do lado da percussão. Toda vez que eu começava a tocar, o Sobre as Ondas inteiro virava, tipo, surpreso. Uhum. Porque na época não tinha muito pianista. Era eu e o Paulo Calazans e o William. Era isso, do música popular. Mais ninguém. O resto era São Paulo. São Paulo tinha um montão, mas não o Rio. Conclusão, assim que eu entrei no Emílio Santiago. Legal. Mas qual foi, assim, o Emílio era um ícone da música popular brasileira, né? Eu entrei na época que o Emílio explodiu. Porque eu entrei justamente... Eu entrei quando ele tinha acabado de lançar o Aquarelas. Acabar de lançar. Então, quando a gente fez o João Coutinho, que foi um lançamento, eu estava na banda. Entendi. Então, eu usufrui tanto que meu primeiro trabalho com o Emílio foi no Maxud Plaza. Emílio falava, esse neguinho abusado, não sofreu, não fez baile, não fez nada. O primeiro trabalho dele agora vai ser no Maxud Plaza. Que abuso é esse? Ele mandava essa para mim. Não Tipo sofreu, assim, ele não sofreu nada, já vai pegar o filé mignon. E foi filé mignon mesmo. Que foi no Maxud Plaza, na época, o melhor hotel de São Paulo. Aí, e eu, primeira vez que eu entrei no avião, foi tocando com o Emílio. Nunca tinha entrado no avião. E eu mentindo pra banda toda, falando, já entrei no avião antes. Mentira total. Primeira vez. Aquela coisa de São Paulo, Maxud. Um quarto, aquela comida de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Entrando no hotel daquele nível antes. E essa foi a história. O Emílio, o que o Emílio fez? O Emílio me adotou. O Emílio comprou um teclado para mim. Ele comprou um teclado. O Emílio, por causa do Emílio, naquele momento eu tive condições de ter carteira assinada, porque ele assinava uma carteira, a Rosa, que era a empresária dele, carteira assinada. Aí eu tive condições de alugar um apartamento ali no Antigo 200, que moramos anos ali, que é como é que é? Barata Ribeiro, 194-434. 194 Linda história. 200, que é o prédio onde morou Roberto Carlos, que é o prédio onde morou todo mundo. E o próprio Emílio morou lá antigamente. Essa é a história. Agora, e trabalhei com o Emílio 2 anos. Legal. É bacana você falar dessa receptividade, né? Porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de uma coisa obscura, de uma coisa ruim, e as pessoas não ouvem essas histórias bonitas, que na verdade são de hospitalidade, receptividade, generosidade, bondade. Completo. Eu conheci o Brasil todo por causa do Emílio Santiago. Brasil todo. Estou falando norte, sul, leste, oeste, aqueles cantões lá do Amazonas, aquelas cidadezinhas do lado da fronteira com a Guiana francesa, Guiana inglesa, tudo aí por causa do Emílio. Agora, tem outro lado que é triste. Enquanto eu estou no Emílio, o pessoal da igreja está falando, já está fumando maconha, o já está viciado, o já está afastado. Lembro de uma vez que eu fui visitar a igreja da Batista Pavuna, uma irmã me viu chorando. Veio chorando me abraçar, preocupado. Estou preocupado contigo, chorando. Falei, foi, minha irmã, tá tudo ótimo, Deus tem abençoado, eu trabalhando. Falei, eu te vi no Faustão. Olha aí. Te vi no Faustão, ela ficou preocupada, ficou orando por mim, porque eu estava afastado. Eu não estava afastado, nunca larguei o Senhor. Eu sempre vi música como um trabalho, como advogado, como um delegado, como médico, e tal. E graças a Deus meus pais me apoiaram. Mas esse tem esse lado que eu sou um dos pioneiros de músicos que vieram da igreja que não largaram o Senhor, continuaram tocando profissionalmente, não largaram. Agora é moda no Brasil, né? Mas na minha época, eu sou um dos primeiros, talvez seja o primeiro. Eu não sei se sou o primeiro, mas talvez seja um dos primeiros. Aí, Getro, me fala de um tempo bacana também,
que você... Uma vez a gente estava conversando e são coisas muito bonitas que eu escutei, porque eu também convivi com o Tiaguinho Caribé, filho do Cláudio Sim, Caribé. A sim. gente tocou junto na igreja. E a Márcia, a esposa do Caribé, ela Sim. me falava de histórias de você junto com o Cláudio também, que foi um cara que te adotou no sentido do estudo formal, de um exercício, de uma disciplina de estar se envolvendo contigo, de te preparar para a chegada na Berkeley. Isso foi Uhum. verdade? Como é que foi esse processo? Porque as pessoas também falam de Berkeley, mas é o que a gente estava comentando também outro dia. Não é simples chegar e entrar na Berkeley. Há de se haver um preparo, o cara tem que ter uma condição, e principalmente o cara que é bolsista, que foi o fato da forma que você estudou lá. O cara tem que ter uma competência. E aqui no Brasil, às vezes, essa parte mais acadêmica, mais formal, não é tão valorizada. As pessoas desconhecem um pouco. Existe formação, sim, mas não tão pesada como os estudos nos Estados Unidos da América. Então, eu queria que você falasse sobre a bênção de Deus, que foi o convívio com o Cláudio Caribé, no sentido do preparo para essa tua chegada nos Estados Unidos na Berkeley. O Caribé foi o que eu tentei fazer com muitos brasileiros e, infelizmente, eu fui ignorado. Porque quando você oferece informações valiosas para certas pessoas, e se ela é de graça, elas não dão tanto valor. Ou se você é muito acessível, elas também não dão valor. Entendi. O povo gosta daquele mistério. Será que eu posso falar com ele? Aquele montão de secretários, 200 secretários no mínimo. Aí finalmente consegui ter 2 minutos de conversa. Aí dá valor. Ou se falar, custa $500 para conversar com o Jeto. Entendeu? Eu tô falando? Tanto que a Berkeley, uma época, estou falando isso agora para o povo ouvir mesmo. Me pagou uma grana, pagou uma passagem. Eu pedi, gente, deixa eu ir ao Brasil. Eu fui lá, eu te falei essa história. Dei informação, fui para o Rio, fui para São Gonçalo, fui para Campo Grande. Uma pessoa, um aluno, um rapaz ouviu, seguiu as instruções exatamente. Hoje ele é formado e está super bem no Rio de Janeiro. Com essa introdução, o Caribé foi um mentor. Ele não foi realmente um professor. O que ele fez? Ele detectou que eu já sabia, ele pensava que eu não sabia teoria, porque assumindo, pensa aí, quando ele descobriu que eu já tinha estudado na Escola Nacional de Música e sabia tocar música clássica e sabia música popular e tinha tocado com algumas pessoas, e ele falou, então você já sabe isso. Então ele falou, então eu vou trabalhar aquilo que você não está sabendo. Que ele me passou, me introduziu como fazer acordes da maneira do Bill Evans, do Herbie Hancock, da mão esquerda, chama-se Voices, né? Como fazer o voice. Isso o Caribé me ensinou. Isso foi. Que trincou todo mundo, que de repente eu chegava para tocar nas igrejas, em qualquer lugar, ficava, essa eu não captei. Foi o Cláudio Caribé. Não, tem uma onda que tu chegou e tu começou a blocar ali, no meio campo ali, começa a blocar, inverter os acordes. Bicho, o que está acontecendo aí? Porque a maioria dos pianistas não tocam assim de música sacra. Tem um negócio ali, uma forma ali, um negócio, caramba, o que é aquilo? O que está acontecendo, meu irmão? Porque o pessoal pega aquelas maneiras de tocar da bossa nova e traz para a igreja. Aí perde. Tem uma maneira de tocar que você não perde o lado sacro europeu. Ok. Que chama-se vocabulário. Quando eu estou tocando isso, se eu vou tocar jazz, tem um vocabulário, não é é du, de, u, de, u, de, u, da, du, da, biu, de, u, da, du, du. Olha a diferença do tá. Aí fica aquela coisa de articulação errada. Aí tem uma maneira do cara tocar o piano que é a mesma forma. Tem uma maneira de tocar o Fender Rhodes que é a mesma forma. Então, por quê? Tem um vocabulário gospel, tem um vocabulário do jazz tradicional, tem um vocabulário da bossa nova, tem um vocabulário do samba. Então, se você não prestar atenção nos detalhes, nas nuances, verdade, você não vai captar. Não vai dizer, não, já sei. O problema eu já sei, né, do carioca, já sei. O problema é fogo. Já captei. Não, você não captou. Para de tocar ao mesmo tempo, ouvir. Então, quem estava falando? Qual a pergunta mesmo? Não pode perder, não, que rapaz. O Cláudio Caribé, ele te deu o Caribé, isso eu queria falar. Essa o formação Caribé, o Caribé me preparou musicalmente, psicologicamente, emocionalmente e socialmente. Eu vou repetir. Perfeito. Musicalmente, psicologicamente, emocionalmente
e socialmente falando. Por que socialmente? Primeira coisa que a Caribe falou para mim: Geto, você é negro. Você chegar lá, não cola com latino, não cola com branco, não cola com brasileiro, cola com preto americano. Caribé me falou isso. Caramba. Deu essa Não foi dica aquela de coisa. Quando eu comportamento falo social. isso, não foi aquela coisa tipo o brasileiro negro me falando com raiva, que o pessoal pensa, o Geto não gosta de branco. Não é isso. A questão é o seguinte: a pessoa na sociedade, naturalmente, é treinada a ser racista. Por quê? A sua empregada é preta, o jardineiro é preto. Então, eu tô falando, o cara já... Quantas vezes brasileiros vinham me visitar na Berkeley, chegava lá e ficava assustado. Quem é? Ah, você que é o Getro? Eu pensava que era o outro. Não, eu mesmo que sou o Getro. Da onde você é no Rio? Aí eu falava Baixada Fluminense. Aí eu falava outro susto, né? Não é impossível. Você da Baixada tá aqui. Não é possível. Estrela da Berkeley. O cara já falava na cabeça, impossível. Entendeu o que eu tô falando? Socialmente ele já falou isso para mim. Já falou, Getro, entuma porque você já tem uma onda meio parecida e você vai ser uma esponja. Por que psicologicamente? Morar num outro país, em outra cultura, isso é antes da globalização, né, gente? Isso aí, 1991, não é agora. Era uma outra onda. Ele falava, Getro, chegar lá, a gente falava sobre Vietnã, falava um montão de coisa. Eu chegava na casa do Caribé, às 4 da tarde, saía de lá às 6 da tarde do dia seguinte. Agora, falando sem parar. Agora eu vou te dar um depoimento, porque eu me lembro de te ver algumas vezes nessa de você fazer uma viagem definitiva e ir. E eu me lembro que é como você falou, você me parecia uma esponja, porque o seu jeito, eu me lembro de um casaco seu, um casaco que o universitário americano usa. É aquele casaco do Michael Jackson, que ele é meio de feltro e com um punho branco. E, tipo, você usava um vermelho grená com um punho branco com a letra J. O teu estereótipo já parecia um negro americano aqui. Parecia que você já estava, tipo assim, sendo preparado e absorvendo toda essa cultura para poder conectar naquele mercado, naquela faculdade de música, naquela turbinação musical americana. Parece que Deus já estava te preparando aqui, mas o teu pensamento, o teu estereótipo, você já parecia que já estava, a esponja já estava funcionando de tudo aquilo que você já estava sendo ensinado. Impressionante. É verdade, mas ao mesmo tempo, o tempo com o Emílio fez com que eu não perdesse o sotaque, a cultura brasileira. Sim, Aí é que o pessoal não consegue entender, porque quando eu vejo um pessoal evangélico tocando bem, você falou uns nomes, não vou falar agora, não que são sujas, do pessoal que está arrasando, né? A pergunta é a seguinte: esse pessoal pode chegar e tocar no mesmo nível do Theo Lima a música brasileira? Aí é que está o problema. Eu fui no Brasil agora, quando eu vi certos rapaziada tocando, falei, bicho, você não está sabendo a tua música. Não adianta chegar lá, porque tem milhões que tocam isso aqui. Você tem que chegar lá e saber os dois. Aí vai fazer o seu diferencial. Eu lembro que eu estava na Berkeley uma vez, eu estava tocando num clube chamado Riles. Aí o Milton estava fazendo um show em Boston. Aí o Ronaldinho veio comigo, porque ele queria saber que ia num clube, ele estava num clube negro, né? Levei, falei, toca aqui, cara. Foi mal barato. Na hora que eu dei a canja com o Ronaldinho tocando, Ronaldinho Silva, filho do Robertinho Silva, os gringos perguntaram para mim, você toca música brasileira? Porque os caras esqueceram completamente, ou me associavam com Barbados, né? Barbados, Trindade, hoje até a Jamaica, menos Brasil. América por causa da concepção que porque o Brasil, a concepção deles de Brasil é que todo brasileiro ou é branco ou é latino, tipo índio latino, mas estou falando? É a cabeça deles. Para eles entenderem que negro no Brasil é maioria e que louro de olhos azuis, com nariz igual ao meu, com beiço igual ao meu e com bunda, não é branco? Entendeu? Estou falando? Vou repetir. Louro de olhos azuis, com beiço igual ao meu, nariz igual ao meu e com bunda, não é branco? Fica difícil o cara entender. Então fica essa coisa da miscigenação, eles têm uma dificuldade. Não sei que se você for de Louisiana, aquela parte ali, que é bem parecido com o Brasil. Mas o Claudinho me deu o alicerce. O que aconteceu quando eu cheguei lá, realmente foi o que eu fiz. Eu obedeci. Aí que está a história do mentor. Quando o mentor te dá informação, você tem que fazer, não improvisa, né? É hora de tocar o tema.
faz igualzinho que o teu mentor fala. Eu fiz, ele até falou, quando chegar lá, não estude performance. Faça tecnologia, faça engenharia e produção. Eu obedeci o Claudinho Caribé. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu entrei na Berkeley, foi quando o Pro Tools foi criado, em 1991. Uhum. Quando eu entrei na Berkeley, foi quando saiu aquele computador LE Macintosh. Então, eu faço parte da evolução tecnológica da música. É mole? Maneiro, maneiro, maneiro. Aí, Jethro, você chega na Berkeley e vem a enxurrada da cultura americana musical intensa. Exato. Vem. Primeiro vem uma onda que eu me lembro de ver uma das vezes que você voltou aqui, tu vem com uma injeção violenta de church. Aquela onda dos órgãos, aquela onda do Hammond, aquela onda de igreja, de spirituals, né? Aquela onda black spirituals. Mas também você deve ter sofrido, entre aspas, aquela enxurrada dos clássicos do jazz, né? Tipo Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane. Sim, eu tive o privilégio de ter acesso e conhecer o senhor chamado Barry Harris, você pode assistir vídeo dele hoje. Estudei com ele um pouco, e ele, essa enxurrada está falando do jazz, esse cara era companheiro do Thelonious Monk, a parte do bebop. Então eu tive acesso a essa informação bebop também. É verdade. O Thelonious Monk foi a banda que o John Coltrane tocou, né? Exatamente, também. Exatamente. Tem uma fase do John Coltrane que ele tocou. O Thelonious Monk e o Charlie Parker e o Dizzy Gillespie são os pais do bebop. Sim. E aí, como foi esse nível de informação chegar para você? Porque também isso é um choque. A maneira que a gente toca, que a gente entende música aqui, a maneira até que a gente interpreta jazz aqui, os clássicos aqui, é diferente de estar dentro da cultura americana. Como foi essa tua adaptação? Como foi essa tua chegada nessa musicalidade negra americana? Primeiro, três coisas aconteceram. Uma, gratidão ao Cláudio Caribé. O cara não é maluco. Ainda bem que eu fui o único que não achei ele maluco e eu o ouvi. Todo mundo achava que o Cláudio é maluco. Ninguém aturava o Cláudio mais de 1 hora, 2 horas conversando, porque ele falava a pampa. Eu ficava ouvindo ele de 4 da tarde às 6 da tarde, direto, comendo sopa de ovelha, ouvindo Bill Evans, e ele fumando cigarro, e com a Bíblia aberta, pregando para mim. Ele é novo convertido, tá? Ele pregando para mim, lendo o livro de Paulo, pregando, numa boa, cigarro, falando sério. E ouvindo Bill Evans, ouvindo Herbie Hancock, ouvindo o disco do Hancock, que era o Speak Like a Child. Ouvindo esse disco dia inteiro. E ele falando direto, falando sério. E eu absorvendo aquela informação. Essa informação, número 1, me ajudou profundamente. Então, o choque foi grande, mas não foi grande, não. Não foi. Não vou mentir para você, não. Primeiro porque eu cheguei aqui, fui contratado para tocar na igreja americana negra, chamada Roxbury Presbyterian Church. Um casal, Perry Smith e Janette Boone, o casal me adotaram como filhos. Aí eu já emergi a palavra? Emergi na cultura em termos de comida, em termos de vocabulário. Eu estava com a família negra, comendo a comida deles, vivendo isso, ouvindo vocabulário todo dia. Essa foi a diferença de ir para os Estados Unidos e ficar com a turma brasileira o tempo todo. Aí, de vez em quando, fazer um gig com o americano. Ou entrar numa banda americana, fazer turnê e falar português o tempo todo. Não foi a minha história. Entendeu o que eu tô falando? Agora que eu tô andando com a brasileirada. Agora! Mas não era isso. Era até... A turma brasileira da Berkeley me criticava. Já tá metido. Metidão. Não gosta de tocar música brasileira. Só quer andar com o americano. Não quer andar com a gente. Realmente não queria andar com eles. Por quê? Eles eram todos filhinhos de papais que tocavam bossa nova mal tocada lá e que nunca tinham tocado música brasileira aqui. Entendi. No Brasil. Entendeu o que eu tô falando? Tô. Então eu falei, bicho, eu toquei com o Emílio Santiago, que foi a minha escola. Referência. Cheguei aqui para aprender jazz e tocar com eles aqui. Se eu andar com vocês, vai ser atrás de vida. Número 1, musical. Socialmente, vocês são todos Zona Sul, filhos de milionários. Alguns de vocês têm Mercedes.
o dono de não sei de quê. Eu venho da Baixada, a gente não tem nada em comum. Nada. Sabe o que é nada? Eu tô acostumado a comer arroz, feijão, batata. Quando a coisa tá boa, arroz, feijão, batata e galinha. Entendeu o que eu tô falando? E quando a coisa tá melhor, arroz, feijão, batata, tomate e carne assada. Entendeu? Quando dá. E farofa para entupir, para não comer de novo. Morou o negócio? Isso aí, isso tudo na parada para poder o cara comer. É isso. Bené está sabendo da verdade. Então não tinha aquela coisa de comum, não era coisa de mitideza. Eu não tenho nada em comum contigo, andar contigo para ser tratado da mesma forma que você trata o seu jardineiro, teu empregado, andar. Não. Agora, entendeu? Eu sabia que eles também estavam tendo choque. Eles estavam tendo choque, porque estão vendo negro na limusine. O Ebenezer Entendeu? Tô falando? O Ebenezer tá dando risada e ele falou que eu gosto. Eu acho maior graça, porque isso é muito profundo, cara. É profundo porque o choque era dos dois. Era o meu vendo gente igual a mim, milionário. E o choque deles, vendo os empregados deles, milionários. Os caras trincavam. É muito doido, é muito doido. Ainda trincam, tá? Não, e o que eu gosto dessa conversa, já tô muito sincero, é sempre muito enriquecedor conversar com você, porque os caras, às vezes, eles olham quando você está executando. Exatamente. Só que atrás da execução tem isso que você está falando, brother. Djavan escreveu: um sofrer que vem de longe, acobertado de glória. O pessoal só olha a glória. Mas não vê o sofrer que vem de longe. Você que Exatamente. Agora, eu queria avançar nessa história da imersão sua na cultura black e na música black americana para falar um pouco daquela música black mesmo, no sentido do pop, que a maioria do que a gente conhece é oriundo de igreja. Os grandes ícones da música black americana que fizeram muito sucesso, todos eles têm uma cultura oriunda da igreja. E eu queria um depoimento teu, até que ponto essa, vamos dizer assim, entre aspas, secularidade tirou os caras da igreja. Eu falo de, tipo, Michael Jackson, eu falo de Maurice White, eu falo de Diana Ross, eu falo da própria Whitney Houston, de toda essa galera que... Eu não estou dizendo que espiritualmente os caras não estão convertidos. Não é esse o assunto. O assunto é até que ponto o sucesso, até que ponto virar celebridade tirou um pouco das origens, no sentido das raízes de igreja. E também nesse assunto, eu vi a música black também assim um pouco, não sei se é uma impressão minha, mas assim um pouco exagerada de improviso. E ela meio que navegou numa onda assim que, da música, parece que virou um egocentrismo de execuções, e esse egocentrismo também virou a celebridade que os caras viveram. Não sei se você está jogando duas bombas que eu não vou poder responder nesse programa. Vou ter que colar uma terceira. Não, beleza, tá marcado o terceiro. Mas você entendeu a minha fala, não entendeu? Porque entendi. Eu acho que agora, a primeira parte da pergunta. A primeira parte tem muita coisa englomerada nisso aí. Primeiro, uma coisa pessoal, tá? Essa coisa do sucesso e tal. Agora, o artista, quando tem sucesso, ele tem acesso a tudo, tá? Altos níveis políticos. Você conhece as pessoas mais poderosas no nível político mundial. Se você chega no nível da Whitney, você faz show para por exemplo, como é que é o nome daqueles caras que se vestem árabes, que são donos de petróleo? Os sheiks. Você faz um show para um sheik um dia você está conversando com o Prince Charles da Inglaterra, no outro dia um show para o presidente. A sofisticação é a palavra. Você tem acesso à sofisticação. Você aprende a comer com reis e rainhas. Perfeito. Entendeu o que eu estou falando? Essa é uma primeira complicação. Que é o caso de Isaías na Bíblia. Né? Isaías veio, ele bebia o vinho antes para ver se estava envenenado, né? Se ele morresse, o rei não tomava. Exato. Aquela coisa. Acesso. Então, Isaías entenderia essa situação. Davi entenderia. Porque Davi começou como músico e virou rei. Entendeu o que eu tô falando? Entendeu? Sim. Então, quando ele chega rei, tem aquela coisa de ser intitulado, de ser dono, de ter acesso. Eu sou. Se a raiz daquela pessoa, tá? A raiz, o alicerce, não está estruturada no Senhor, ou
também é influenciada com sofrimentos, molestado, por exemplo, ser molestado, ou dores próprios de familiares, ser chamado de burro, você não é nada, você nunca vai ser nada. Aí o cara, de repente, se torna rei. Ou a família toda dizendo, você não vai ser nada, o cara se torna rei. Aí você vê que não é só largar a igreja, é largar aquelas vozes, lembrando a eles que eles não teriam condições de serem nada, é largar essa comunidade e estar entre aqueles que reconhecem ou quem eles são. Eu não estou defendendo as decisões. Então, tem um lado emocional. Você não está defendendo, você está explicando. Explicando. Então, eu acho que até o corona, para te falar a verdade, está proporcionando esclarecimento dessa área. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, você vê um Tim Maia, por exemplo. Um Tim Maia. Não é diferente da Whitney Houston. Entendeu? Eu estou falando Tim Maia. Entendeu? Você vê muitos músicos que vieram do subúrbio, vieram da igreja. Muitos vieram do subúrbio. Paulinho Trompete veio da igreja. Sim. Aí você para conversar com o cara, quando ele vê e tal, a guerra dele, o sofrimento dele foi com a mentalidade daquele que está na igreja e não pratica aquilo que ele prega. Perfeito, a hipocrisia. E não sabe usufruir da palavra amor e exercitar amor e compaixão um para com o outro e acaba ferindo aquele que é predestinado, você é presbiteriano, gosta dessa palavra, predestinado a ser um rei. Maltrata o potencial, não sabendo que você está maltratando e você mesmo está fazendo aquela pessoa não querer voltar àquele ambiente da igreja nunca mais. Respondi? Sim. Respondeu. A primeira Porque parte. agora você chegou, para que eu vou voltar naquela igrejinha para ouvir história de não sei o que, isso aqui? Agora, aí que dentro da compaixão, que acho que a gente tem que exercitar, de estar orando por eles. Porque muitos deles, como a Whitney, nunca largaram o Senhor. Eles largaram a convivência com. Mas ela realmente nunca largou. Toda vez que o pessoal chamava, ela ia. Ela sentadinha lá no culto normal, estava o Whitney lá. É o Whitney mesmo? É ela. Tá aqui, veio. E o chofé lá fora. Ela é uma pessoa que não gostava de viajar, uma pessoa normal, tá? Tipo arroz com feijão, total. Conversava com todo mundo, era isso. Então, esse lado, por isso que eu falei que é uma bomba, que é um show só para conversar sobre isso, essa coisa de lidar com sucesso. Lidar com sucesso é complicado. A gente traz uma bagagem de sofrimento, uma bagagem de ideias, uma bagagem de interpretações, uma bagagem de definições, uma bagagem de mensagens que influenciam como a gente lida com dinheiro, como a gente lida com sucesso. Perfeito. Aí, dentro disso, eu abro um braço para falar da musicalidade. Uma musicalidade que ela tem um princípio de adoração a Deus. Eu sinto, às vezes, nego, num nível de improviso, parece uma competição de improvisações. É uma liberdade que ela gera uma total, assim, parece que um egocentrismo do estrelato, na maneira da performance e na maneira de entender sua própria música. E, na minha opinião, isso, às vezes, talvez, também influenciou na música do cara e naquilo que o cara buscou como caminho de vida. Porque talvez a música dele passou a ser um ídolo dele e essa musicalidade talvez se distanciou daquilo que era a raiz, a essência, no sentido de apresentação a Deus. Eu posso falar, ser direto, sincero, porque... Pode. Não. É isso. É isso. Não é aquela coisa tipo, não é, vamos... Não, é. Mas eu vou falar o porquê. A evolução musical aconteceu nos anos 90. Muita gente começou a programar usando MPC. O MPC é usado desde os anos 80, tá? Muito tempo atrás. Começou com a bateria Lean, que a própria aquela cantora Kátia usava, a Gênio usava. O pessoal do Rebanhão, às vezes... Roger Lean. Roger Lean, que é da família. Tem o MPC 60, que é muita programação de música do Roberto Carlos nos anos 80, era MPC 60. Estou falando para o pessoal entender. E o Ted Riley, que é um pai no Jack Swing, que é um estilo, tá? No Jack Swing, ele que produziu Remember the Time. Do you remember the time when we fell in love? Programar a bateria. Então começou a rolar com o uso do samplear música, né, e tal. O pessoal começou a samplear um montão de gente, inclusive um baterista chamado Dennis Chambers,
que fazia... Quem lembra? Tocava com Michael Brecker e com Brecker Brothers. Então, muita música nos anos 90 ficava assim. Depois o pessoal começou a samplear a música da Índia. Aí tem aquela menina, eu esqueci o nome dela, mas a onda seria. Aí os rappers começaram a mudar a maneira de articular. Já não era mais. Já muda, já ficou. Aí a música. Isso influenciou a maneira do baterista tocar. Os bateristas mudaram a maneira de tocar nos anos 90. Eles começaram a ter que copiar os programadores. Isso vocês não sabem. Aula de graça, hein? Opa! O papel inverteu. Você tem programadores criando esses ritmos e os caras sampleiam, criando essa combinação de novos ritmos. Agora o batera tem que mudar a maneira de tocar. Coincidentemente, como a Igreja Negra também é um laboratório, não todas, tá, gente? Vamos deixar um parênteses aqui. Nem todas as igrejas negras americanas são o que você vê em filme. Tem a Igreja Negra Episcopal, você chega lá, é mais branca do que o branco inglês. Entendi. A liturgia é totalmente mais parecendo a Igreja Católica do que, porque é aquela coisa do negro. Falaremos o inglês mais perfeito que o branco para conseguir respeito. Entendi. Só que o respeito não está assim. Você pode pegar PhD, você pode falar inglês melhor, você é sempre visto como inferior. Essa é uma realidade da vida. E o corona está mostrando isso da maneira como o negro está sendo tratado na China hoje, como eu te mandei. Número 1. Número 2. Você vai em certa igreja, você vai chegar e vai ver igrejas negras e que vai parecer igualzinho a igreja do Emerson, que eu fui lá. Que é praise and worship, né? Louvor e adoração, aquela coisa toda, meio aquela onda tal. Tem igreja negra assim também. Mas a igreja se torna negra por causa da população, não porque é a igreja negra no sentido tal. Agora, tem igrejas que você vai, que é, se você for para uma igreja, Church of God in Christ, que é a mãe da igreja da Assembleia de Deus, isso o pessoal não sabe. Aquele movimento ali, Rua Azul. Azusa, movimento Azusa, foi um movimento que aconteceu na igreja negra, na igreja chamada Church of God in Christ. Sim. Quando os brancos vieram, eles levaram os elementos e criaram a igreja Assembleia de Deus. Olha aí. Essa é a história. Mas não é a maneira que é ensinada do Brasil. Como o Brasil gosta de falar que é europeu, né? Não, a Assembleia de Deus veio da Suíça. Ninguém gosta de falar que veio da igreja negra. Mas essa é a história, tá? Tanto que vários músicos, Andy Crouch, Church of God in Christ. The Hawkins, Church of God in Christ. Você vai descobrir uma das grandes escolas fortes de organistas são organistas da igreja Church of God in Christ. Legal. Tá? Então aí você vê isso. Mas voltando ao baterista, então a igreja negra é uma igreja de laboratório e que experimentando certas coisas. Porque a liberdade de expressão rítmica não é vista como pecado. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Então, o que aconteceu? Com a evolução da música... Desculpe te interromper. Eu falei sobre isso. A Igreja Negra, ela lida com essa liberdade com mais naturalidade. Nem todas. Nem todas. Okay. Estou falando da sua maioria no sentido de, se for Church of God in Christ, pentecostais, porque existe toda aquele tradição trazendo a tradição do blues. Que a gente tem que fazer um show só sobre isso. E é uma das áreas de especialização que eu tenho de falar, porque eu toquei com eles, vivi com eles e estudei a história. E eu posso falar sobre isso. Animal, bicho. Animal. Tipo... Não sei se eu respondi. Para começar, a gente não pode espalhar. Por que não pode separar? Não pode separar porque até hoje, muitos desses produtores de hip-hop vieram da igreja. Sim. 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 E muitos cantores também vieram da igreja. E eles trazem esse elemento para o hip-hop. Mesmo que a bateria esteja fazendo... Os acordes estão lá. Muitas das progressões modernas que a gente ouve hoje vêm da igreja negra. O músico popular adapta aquilo e pega.
Aí o pessoal se torna material de estudo depois. Mas é Uhum. criado dentro da igreja, em momento de inspiração. Tipo, tchum, 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 bum, 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 ping, gong, giga, kogo. Mas os caras não fazem isso mais. Já tem outras jogadas que elas fazem agora. Experimentando. Vai experimentando, experimentando, faz uma onda e que se torna uma onda moderna. Aí eles pegam só 2 compassos, 4 compassos daquilo e botam no sampleia, coloca na música e coloca um rap em cima. Essa é a jogada. Entendeu? Agora, o problema é que nós brasileiros, vou falar nós porque vai soar mentira se eu falar vocês, nós fomos treinados a ser micos. A grande malandragem não é copiá-los. A malandragem é estudar o método que eles usam. Bicho, eu tô chegando a alto nível agora, tô passando tudo agora como se eu fosse morrer amanhã. Tá ouvindo, Lincoln? Tô passando informação como se Na eu fosse intensidade morrer. se fosse o último dia. No último dia. Seguinte, gente, aprenda a metodologia. Não fique vidrado no que o cara tá fazendo, mas a metodologia. Por quê? Pega a mesma metodologia e adapta à cultura brasileira. Aí você vai soar como novidade para o pessoal de fora. Se você pegar a mesma coisa que eles fazem e copiar igual um mico, ele vai olhar e falar: ah, legal, mas é mal feito. É que o pessoal fala do hip hop do Brasil. Legal, mas tá faltando algo. Se for copiar, copie igualzinho, faz bem feito. Se for copiar, copie bem, não copie mal. Perfeito. Entendeu? Agora, se for criar algo, falar é meu original, gente, o que eles fizeram? Ah, eles pegaram isso. Então, gente, pega um chorinho. Pega um chorinho, sampleia aquele chorinho, coloca aquele ritmo tal, até ritmo brasileiro mesmo, gente. E faz o rap em cima daquilo. Eu não gosto de funk, tá? Pessoalmente, porque tem um ritmo ali que chama certas entidades. Entretanto, é uma das coisas mais originais, também vem da linha de hip hop, é o funk brasileiro. Porque eles estão usando aquele ritmo do candomblé, tá legal? E estão fazendo um rap em cima, com originalidade da maneira do brasileiro falar. Sim. É a coisa mais original que eu vi até agora, no sentido do século XXI, no Brasil. É por isso que está fazendo sucesso. Não está fazendo sucesso como o rap imitando o rap americano. Não está fazendo sucesso e não vai fazer. Porque o cara, o especialista, vai ouvir e falar... Então, tu dá uma dica. Olha a metodologia e aplica. Se for fazer um rock, qual foi a história do rock? Por isso que eu não vou falar agora, o pessoal pode ficar invocado, que eu vou falar. Esse negócio de chamar música cristã brasileira de música gospel não dá para mim. Vou falar a verdade. Não dá. É música cristã brasileira. Não é gospel. Porque isso é um desrespeito ao gospel. À música cristã negra americana. Desrespeito. Sim. Desrespeito total. Não estou falando da definição da palavra gospel. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo o que significa a palavra gospel. A gente pode ter um debate teológico. Mas eu posso fazer uma colocação como alguém que vive louvor e adoração, musicalidade cristã no Brasil aqui. O gospel aqui tomou uma conotação que, quando você fala de respeito, eu concordo, porque o gospel, em se tratando de musicalidade americana, ele tem uma tendência negra. Thank you. É isso aí. E o gospel aqui, ele é uma panela com um montão de legumes, muito diversificada, que a parcela negra é muito pequena. Hoje, por exemplo, é quase zero. É isso aí. É isso aí. Mas essa conversa tem que ser feita. Mas por causa da ignorância no sentido de não colocar a pessoa para baixo, de não saber, se tornou popular. Agora, para tirar, tarde demais. Entendeu? Tarde demais agora. Mas isso é uma coisa que eu sempre quis falar. Eu volto num ponto que foi o início da pergunta, que eu queria a sua voz em relação a isso. Eu não estou falando que esse é o motivo, mas eu estou falando que isso é um vetor. Um dos vetores da música black perder o seu poderio dentro das raízes da igreja, talvez seja a sua maneira egocentrista de se apresentar. É isso que eu queria que você falasse. O nível de liberdade de improvisação tomou conta de algo que, de repente, era para ser simplesmente de doação e entrega a Deus. Eu queria estar falando sentido. Tem outros, Lincoln, por causa do horário, né? Tem outros fatores que eu tenho que implicar. Primeiro, a atenção da rapaziada, da juventude, não é igual a nossa. Porque o pessoal fica o dia todo no celular, tá falando com ele, não está prestando atenção. O pessoal, a atenção
a tolerância por atenção é menor. Começa por aí. Isso não pode ser jogado fora. Esse é o número um, tá? Número dois, o secularismo na igreja entrou profundamente com a ideia do cristianismo, não do garotão negro, do cristianismo, de querer sempre descobrir uma maneira de ser aceito pela sociedade. O muçulmano não faz isso, o judeu muito menos. Mas o cristão faz de tudo para se sentir aceito. Aí, como eles falam que isso é uma estratégia, parte do Christendom, né? Estratégia de evangelismo. Isso é um dos problemas do secularismo e tal. Então, o que acontece? Com essa ideia sendo infiltrada na igreja, eu estou indo na raiz. Tá? Na raiz do negócio. Com essa ideia, o medo de falar que o que Deus quer receber é o que ele quer, não o que eu acho que ele merece, falei. Esse medo de pregar essa mensagem faz com que o aluno ou o estudante tenha a liberdade de fazer o que ele quer e se expressar diante do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, de qualquer maneira. Perfeito. E a reverência é jogada do lado de fora. O problema não é a juventude, o problema é o exemplo que nós demos a eles. Agora, que criou uma consequência. Só acrescentando. Que eu sou um defensor da juventude, tá? Eu sou um defensor da juventude. Não. Mas a fala é animal, gente. E outra coisa, pra galera que tá ouvindo, essas falas, eu tô gravando tudo, eu vou salvar tudo, isso é conteúdo animal. É uma verdadeira aula de pós-graduação. Mas eu só queria fazer uma colocação assim. Essa reverência, às vezes as pessoas... reverência, vamos levantar a leitura da palavra de Deus. Essa reverência não é senta e levanta, não. É muito mais profundo do que senta e levanta. Exatamente. O negócio é que reverência... porque o cara tá comendo no salão. Bicho, a gente não tá falando isso, não. A gente está falando de reverência de líderes que pegam a sua teologia e colocam na musicalidade. A gente está falando de reverência de músicos que não têm a compreensão do que vai acontecer numa liturgia, que aquilo tem uma profundidade de adoração na liturgia, na mensagem, e o músico não está mergulhando nisso. Ele acha Mas que parte do problema, Lico, parte do problema disso é a falta de conhecimento bíblico. Essa história de que o Velho Testamento está esquecido e só lê o Novo, está errado. Entendeu? Estou falando, começa por aí. O Novo Testamento é a manifestação do Velho. Quem sabe é Bíblia. Quem não sabe, vai dançar. Tá legal? Por que eu estou falando isso? Começa eu como mentor. Tá ali, claro. Tá no Pentateuco. O músico, levita ou o sacerdote era recrutado aos 20 e aposentado aos 50. Por quê? Dos 50 em diante, o dever dele era ensinar. Número 1. Tá lá, eu te mostro o versículo, depois te mando depois. 1 Reis, tá lá, te mostro o versículo. 50, dever depois ensinar. Quando eu voltei ao Brasil, agora o pessoal toca, faz show. Eu falei, não, bicho, já acabou, o Brasil perdeu. A época de vocês pedirem para eu tocar, vocês não me deram valor. Agora já era, agora eu sou o mentor. Agora eu vou passar a informação. Estou com 53. Estou seguindo. Número 1. Número 2. Não estou falando que você tem que fazer igual, mas para entender reverência biblicamente falando. Só sacerdote podia tocar o chofar e o trompete. Está lá em Número capítulo 10. Só não podia ser todo mundo. Número 2. Reverência. Vai entender reverência. Se o músico entender esse versículo, vai entender o resto. Agora, para cantar no coral, tinha que ser levita ou sacerdote. Mais ninguém. Mais ninguém. Não importa se o cara se converteu, hoje é o Estrela, ganhou todos os Oscars e Grammys. Você vai sentar na cadeira, vai fazer o cursinho de novos membros primeiro, vai aprender quem é o teu, vai atender a tua Bíblia. Onde é que é Mateus? Sabe onde é que é Mateus? Senta aqui na cadeira, estudar, Não é aquela coisa tipo, se converteu, já tá. Entendeu? Aquele negócio? Já tá, já é diretor de música da igreja. Não, não é assim. Tô falando que eu tô
Não é a minha história, não é a tua história. Nós crescemos na igreja, é diferente. Sim. Vai lá tentar entrar no judaísmo de qualquer jeito. Não é isso assim, não. Não entra, não. Vai lá. Não, cristianismo falou, eu tenho Grammys. Não. O cara já é ordenado na semana seguinte. Não entra. E nem sabe onde é que é João 3,16. Esse é o problema. Entendeu o que eu tô falando? No João 2,16 já está pregando, porque é deputado. Porque tá errado isso. Errado. Terceiro, vou falar agora. Importante, está lá a Bíblia. Te falei, primeiro foi o quê? Primeiro foi só o sacerdote podia tocar o trompete. Só o sacerdote. E quem é para ser sacerdote? Filho de Arão, neto de Arão. Se não fosse de Arão, dançava. A não ser que fosse da linha de Melquisedeque. Sabe como é que é? Bíblia. Sei que você está me testando agora, né? Segundo, para entrar no coral, ou tinha que ser sacerdote, ou tinha que ser levita. Senão, não entrava. Não adianta, podia cantar bem, não entrava. Agora, para tocar instrumento, não tinha restrições. Porque certos instrumentos não eram dentro do templo. Detalhe, palavra-chave, dentro do templo. Dentro do templo. Acabou o negócio? Se o cara tem uma classe disso aqui, por exemplo, ele já vai pegar a guitarra dele diferente. Não precisa falar para ele para tocar mais baixinho. Ele vai entender que a audiência dele é o Senhor. Não é aquela plateia, não. É o Senhor. Senhor tá errado, né? Desculpa. Então, Senhor não. O Deus, né? Senhor, aquela palavra humana, está se referindo a Lord e tal. Não. Senhor não. O Deus Altíssimo, o Adonai, esse Deus está no trono, o cara já vai saber. Se eu vou tocar diante de Deus, não vou chegar de qualquer jeito. Eu vou escolher a nota com cuidado e vou com o espírito certo, porque eu tenho que abaixar a cabeça. Primeiro que eu não tenho nem condições de confrontar o Deus Altíssimo. Não tenho, porque eu sou um pecador, eu posso cair por terra. Se liga, Malandro. Falou, se liga. É isso mesmo, se liga, malandro. Então eu preciso falar isso. Então, minha sugestão, sem querer pregar, é ensinar como pastor. Primeiro ensinar não. Os pastores deveriam estudar o tabernáculo de novo. Se nunca estudou, estuda agora. Quem fazia parte do... E a diferença. Número 4. A pergunta falando a resposta. Qual a diferença do tabernáculo de Moisés e do tabernáculo de Davi? Uma diferença. O tabernáculo de Davi tinha um móvel. Qual era o móvel? A arca. O que a arca representa? A presença de Deus. O que a gente precisa? Da presença de Deus. Se não tem presença de Deus, eu não quero te ouvir tocar. Tchau! Olha, é isso aí. E vou falar mais, porque eu posso morrer amanhã. Nós estamos vivendo esse negócio de pastor falar que o diabo está fazendo corona. Não é diabo, não. É Deus que está deixando acontecer, porque nós estamos no período de julgamento. Porque a gente tem idolatrado pastores, idolatrado políticos, idolatrado presidente, idolatrando músicos. Deus, ele está lá, o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Infelizmente, nós estamos nos 30 segundos finais. Mas, o meu pedido... Primeiro, agradecer, Jeto. Obrigado pela aula. Que coisa maravilhosa. Amém. Semana que vem, podemos deixar uma pré para mais uma conversa? Falou. Qual seria a pré? Vai fundo, fala. Não, agora a gente vai sobre essa maneira de formar pessoas. Amém. Nós precisamos falar sobre isso. Entendeu? Por que você não coloca uma maneira de formar pessoas no período do corona? No período do corona. Jeto, que Deus te abençoe. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.